Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Ramalho, de endomarketing, de comunicação, de marketing, e nós vamos falar de endomarketing. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro ao vivo, aqui na UniAteneu. E deixa eu dar os meus parabéns, né, pela escolha da UniAteneu como essa plataforma de desenvolvimento da sua vida profissional, da sua vida intelectual, obviamente da sua vida pessoal também. Parabéns por escolher a UniAteneu. Você deve imaginar a quantidade de pessoas que estão empenhadas em fazer o melhor trabalho, esse conteúdo todo que você recebe. Por trás existem dezenas, centenas de profissionais alinhados, buscando estar alinhados com a sua necessidade de estudante, aqui através desse processo maravilhoso, né, que a tecnologia nos dá, que é o ensino à distância, a nossa EAD. Muito bem? Então, dado os meus parabéns para você, vamos falar sobre o nosso conteúdo maravilhoso que é do endomarketing. Eu não estou exagerando, não. É um conteúdo excelente, um conteúdo maravilhoso, por alguns motivos. Né? Motivo número um, podemos dizer que esse material que você tem acesso sobre endomarketing, seu e-book, a sua apostila virtual, um material muito bem feito, material feito por profissionais, material que está alinhado com o curso que você escolheu e com essa disciplina que você está cursando aqui, que é o endomarketing. Ok? Vamos falar sobre coisas muito bem alinhadas com o mercado de hoje em dia, o mercado das empresas, o mercado corporativo, onde os profissionais se encaixam neste mercado do endomarketing, quais são as características, as potencialidades que podemos dar às empresas através do uso das ferramentas do endomarketing. Vamos lá? Você está preparado? Eu já estou preparado e preparei esta aula com muita dedicação para você aprender direitinho sobre o mundo do endomarketing. Esse material que nós vamos aqui apresentar para você faz parte do conteúdo que será cobrado na sua prova, na sua avaliação. Você já sabe disso, não é? Nas unidades 1 e 3, então vão aparecer a partir de agora, nestes próximos minutos que teremos juntos aqui, assim ao vivo, através da tecnologia do EAD da UniAteneu. Muito bem, eu vou de vez em quando trocar aqui, sai a minha imagem, entra a imagem dos nossos slides preparados especialmente para esta aula, ok? Então, o que é que nós vamos ver? Vou mudar o slide, vai sair o professor e vai entrar conteúdo do endomarketing. O que é que nós vamos ver? A relação com o marketing, as ferramentas importantes de uso dentro desta relação marketing-endomarketing, as estratégias organizacionais, a comunicação interna, não é? As várias estratégias, na verdade, que nós podemos e devemos utilizar quando trabalhamos com o endomarketing. Ok, já temos a primeira telinha. Vamos falar sobre o que é o marketing. Eu leio e depois volto para comentar. O marketing é um conjunto de conhecimentos que busca diferenciar o seu negócio. O que mais? O marketing, ele é a presença da marca no mercado e na mente dos consumidores. Ele reforça isso, potencializa isso. O marketing atrai e mantém consumidores e o marketing existe para criar relacionamentos e manter estes relacionamentos. Vou voltar para comentar como eu prometi. Vamos lá. Muito bem, de volta aqui a sua imagem. Deixa eu me ajustar aqui no banco. Pronto. O marketing. O marketing é um conjunto de conhecimentos. Muitos conhecimentos envolvem o bom processo do marketing nas empresas.
ou na vida, né, porque existe o marketing pessoal, ou na política, porque existe o marketing político eleitoral, ou nos esportes, porque existe, exato, o marketing esportivo e por aí vai. O marketing é uma colcha de retalhos de conhecimentos, não é? Dentro do marketing dos negócios existe o marketing para dentro da empresa. Dentro, endo marketing, né? Que é o tema do nosso encontro de hoje. Mas vamos falar, relembrar, caso você já tenha visto, né? O marketing. Né? Então, como eu disse, ele é um conjunto de conhecimentos. Quais os conhecimentos? Existem muitos, mas basicamente podemos citar alguns. A psicologia, por exemplo, o profissional de marketing estuda um pouco dela para entender o comportamento das pessoas, o comportamento dos clientes, dos consumidores. Na verdade, precisa saber. Conhece um pouco de tecnologia também, para ficar alinhado com tudo que está acontecendo no mercado da tecnologia que nos rodeia, que isto pode favorecer ao profissional de marketing. Não é? Mas também entende um pouquinho, né, ou muito, dependendo da situação, dependendo da empresa, dependendo do seu cargo, entende pouco ou muito sobre economia, política, estatística, sim, porque existe aí a pesquisa, a gente usa muito a pesquisa, o próprio sentido de conhecer qual tipo de pesquisa deve ser feito. Né? Então veja que o profissional de marketing ele é bem plural. Não é? O que tem mais? O marketing reforça a marca, reforça a empresa, o nome da empresa, o nome do produto, ou produto, aqui na mente das pessoas. Como é que ela faz isso? Usando de estratégias, muitos desses conhecimentos. Então, eu conheço como se comporta o consumidor, eu conheço ferramentas para que eu possa influenciar esse comportamento, conhecendo o comportamento do consumidor, não é? Eu posso interagir melhor com o consumidor, eu posso oferecer melhor, não é? Serviços, produtos, situações em que o consumidor fique mais perto de mim como uma empresa, como marca. Isso é o marketing atuando. Todos nós somos bombardeados de informações, dados sobre marketing. Nós somos bombardeados com ações de marketing todos os dias. Você já deve ter reparado nisso, não é verdade? Principalmente você que está estudando marketing. Não é? Então, marketing ajuda a fixar na mente das pessoas marcas, negócios, produtos, serviços. Marketing também atrai e mantém. Atrai quem? Atrai clientes. Mantém quem? Estes mesmos clientes. Então você imagina que uma empresa investe, na verdade, muito dinheiro para atrair consumidores para a loja dela, a loja da empresa, a loja da marca, e ele precisa manter, precisa que aqueles clientes não saiam na próxima oportunidade, na primeira oportunidade, saiam para visitar o concorrente. Não é? Precisam que esses clientes fiquem alinhados e aliados àquela marca. Então, o marketing usa de estratégias para atrair e manter estes clientes e também ajuda a criar relacionamentos. Relacionamentos, não é? Aqui nós estamos, apesar de no EAD, no ensino à distância, eu estou tentando me relacionar com você, embora não esteja vendo-o, embora eu esteja tão distante, mas eu preciso ter um relacionamento com você, não é verdade? E, aliás, eu espero que esteja funcionando, ok? Então, o marketing ele é imprescindível para o mercado. As empresas precisam de marketing para todos os seus empreendimentos. Né? O marketing ele faz parte também do mercado profissional. Eu tenho marketing pessoal, eu tenho a gestão de carreiras, se eu preciso, e se eu pudesse resumir, unir o mundo que nós temos reservado para vocês aqui. Próxima telinha. Fala sobre o endomarketing. Já começamos então com o endomarketing. Leio e explico na sequência. O endomarketing é marketing aplicado no ambiente interno de uma empresa para influenciar. Então, já está de cara
quão é parecido, quão tem a ver com o marketing que eu acabei de explicar. O endomarketing é o marketing aplicado no ambiente interno de uma empresa. Para quê? Influenciar quem? O relacionamento dela com o mercado. Daqui a pouco eu explico como é que isso se dá. Na sequência, usar endomarketing é conhecer, reconhecer que o cliente número um que está lá fora, lembra da história do marketing, fazendo relacionamento com o cliente número um está lá fora da empresa, e o endomarketing faz com que o colaborador, ou funcionário, né, dependendo da nomenclatura que se use, colaborador seja o cliente número zero. Exatamente isso que você está lendo aí e ouvindo. Explico já. Usar endomarketing é estar em sintonia com os mercados mais competitivos do mundo. Todos podem e devem, né, ter produtos e serviços maravilhosos, mas nem todos podem o quê? Ter um corpo de colaboradores maravilhosos. Só quem usa endomarketing é que consegue fazer isso aí. Vou voltar para comentar com muito gosto cada um desses itens aí. Não é? Então, o endomarketing nada mais é do que aquelas ferramentas de marketing do mercado lançadas para dentro das empresas. Não é? Endomarketing, dentro do marketing. A empresa, o marketing para dentro da empresa. Mas qual é a vantagem de se utilizar das ferramentas do marketing, da sedução do marketing, que eu uso no mercado lá fora e usar dentro da empresa? Por esse conceito que eu chamo de cliente número zero. Né? Nós costumamos chamar o cliente, aquele cliente constante na nossa empresa, cliente número um. Né? Então, se existe o cliente número um que é externo, é aquele que está lá fora, o meu colaborador ele tem que ser o cliente número zero. O um está lá fora, então o zero está aqui dentro. Quer dizer, a contagem começa não com quem está lá fora, a contagem começa com quem está dentro de casa. Já pensou nisso? Então, eu tenho que entusiasmar, seduzir, qualificar tão bem o meu colaborador que ele vai se tornar como que uma extensão do cliente que está lá fora. É isso mesmo. O meu colaborador ele está tão entusiasmado com o meu produto, com a minha marca, tão feliz, tão entusiasmado de trabalhar na minha empresa, que como é que você acha que lá fora ele vai se comportar? A gente chama de ser também um vendedor da imagem da minha empresa, sem ser vendedor. Ele pode até ocupar esse cargo de vendedor, mas ele pode ser um auxiliar administrativo, ele pode ser um porteiro, ele pode ser um gerente, ele pode ser a cozinheira, pode ser o porteiro. Não importa, não importa o cargo, não importa. O endomarketing chega, o endomarketing vem para trabalhar o conteúdo da empresa, que são os colaboradores. Não é? Animando, seduzindo, fazendo com que os colaboradores se entusiasmem pelo negócio, pela empresa e queiram estar ali e queiram vestir a camisa, literalmente, a gente ouve muito isso, né? Mas o vestir a camisa da empresa é exatamente a empresa que usa endomarketing. Valorizando, aplicando as técnicas que nós vamos ver algumas aqui, as estratégias dentro da própria empresa. Não é? Então eu crio um relacionamento com o cliente lá fora, claro que eu crio, porque o cliente lá fora é a minha razão de existir, mas dentro existe uma pessoa tão importante que deve ser entusiasmada também. Eu devo criar e gerar um relacionamento tão positivo com essa pessoa que ela vai se tornar um defensor da minha marca. Já pensou nisso? Este é o papel do endomarketing. Este é o papel das grandes empresas que usam endomarketing. Não é? Entusiasmar também os seus colaboradores, não só os clientes lá fora. Ok? Então, isso, meus caros, é estar em sintonia com o mercado atual de 2019, do século XXI. As grandes empresas, quando eu digo grandes, não estou falando de porte,
mas eu estou falando das empresas de grandes marcas, as empresas importantes, que ditam regras no mercado, que ditam comportamentos no mercado. Tá? Então, o endomarketing são estratégias usadas só por grandes empresas? Negativo, negativo. O conhecimento está aí para ser usado também na micro, na pequena, na média. Não importa o tamanho da empresa. O importante é ter a cultura do endomarketing. Exatamente isso, a cultura do endomarketing. Eu sei que eu preciso valorizar o meu cliente lá fora, mas eu sei também, eu como diretor, gestor, proprietário, eu preciso valorizar o meu colaborador. Porque ele valorizado, ele ajuda a minha marca ser valorizada lá fora também, a partir daqui de dentro. E, finalmente, quando eu tenho colaboradores valorizados, né, quando eu tenho colaboradores entusiasmados, o que eu tenho? Eu tenho o ativo mais importante da minha empresa. É isso. O que é empresa, meus caros? Empresa é uma reunião de talentos, não é? Ou empresa é o prédio? Ou empresa são as máquinas? Não. A empresa, o conjunto dela, o ativo mais importante dela são as pessoas, são os colaboradores. Daí a importância do endomarketing. Pegou aí? Tenho certeza que sim. Vamos passar para a próxima etapa, não é? Os conhecimentos, os muitos conhecimentos que nós utilizamos dentro do marketing barra endomarketing, vou sempre estar fazendo um paralelo, não é? Porque o endomarketing se alimenta do marketing, certo? É apenas uma adaptação de muitas coisas que nós usamos no mercado para entusiasmar o cliente, para relacionar a empresa com o cliente. Esse conteúdo, essas ferramentas, essas estratégias são adaptadas para o ambiente interno da empresa, ok? Para esse relacionamento acontecer aqui dentro e depois lá fora. Vou mudar aqui a telinha, não é? Vou minimizar para aparecer esta aqui. Marketing e outros conhecimentos. O endomarketing caminha lado a lado com os departamentos de quê? Comunicação, óbvio, né? Motivos óbvios, né? Comunicação, relações públicas e, claro, recursos humanos. Outro item, um dos impactos trazidos pelo endomarketing é a mudança comportamental dos gestores. Olha, isso é super importante, vou comentar já. Que devem ver nos contratados colaboradores e não mera mão de obra a ser comandada, ok? Um dos principais benefícios trazidos pelo endomarketing é o desenvolvimento e a identificação de talentos internos, descobrir quem é bom dentro da empresa. E por último, e não menos importante, o uso de ferramentas diversas, inspirado no marketing de mercado, sempre, como por exemplo a psicologia, para conhecer o comportamento humano. Então vamos lá, eu vou comentar rapidamente cada um desses pontos, rapidamente, porém com muita segurança sobre cada um desses pontos, voltando aqui à nossa telinha. Voltamos, né? À nossa telinha. Então, o endomarketing, ele não trabalha sozinho, ok? Eu sempre preciso de algumas parcerias, aliás, em todas as situações, né? Ninguém faz nada sozinho hoje em dia. Então, o endomarketing precisa dos recursos humanos para, por exemplo, propagar, divulgar, disseminar a cultura do endomarketing na empresa, a cultura da valorização, principalmente disseminar, e a gente vai comentar isso, disseminar entre os gestores, não é? Mas também ela precisa, o endomarketing precisa, se você tiver um departamento exclusivo dele, ele vai estar alinhado com relações públicas, vai estar alinhado com comunicação, né? Vai estar alinhado com todos os departamentos que possam propagar, divulgar, democratizar estes conhecimentos, estas ações do endomarketing, que nós vamos ver alguns exemplos aqui, com certeza. Ok? Outra coisa que o endomarketing tem relação com outros conhecimentos é a cultura. Isso mesmo. Tem que mudar a cultura. Muitas empresas precisam passar por essa mudança de mindset. Mindset nada mais é do que mentalidade. Mudar a mentalidade. Em grego, metanoia.
metanoia em grego, em inglês mentalidade o mindset e a nossa, no nosso velho e bom português, a mentalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas empresas, gestores, não é? Trabalham muito mal a relação da empresa com o colaborador, não é? Com o colaborador, achando que o colaborador é apenas mais uma peça na grande roda dentada que faz funcionar a máquina da empresa. É apenas um parafuso, não é? Negativo. Né? As empresas modernas, estas empresas que eu falei no início da aula, essas empresas modernas que ditam regras no mercado, não é? Você pode enumerar várias delas, existem aí, muitas ligadas ao mundo da tecnologia e tal, as startups e tudo mais, tão faladas hoje em dia. Estas empresas têm uma cultura diferente. O colaborador não é um parafuso, uma peça, uma máquina a mais dentre as muitas que a empresa tem. Negativo. O colaborador, ele é o primeiro propagador, o primeiro que deve comprar a ideia daquele produto, daquele serviço, daquela marca. Exatamente isso. E nós precisamos mudar a mentalidade dos gestores. Se você é gestor, esta é a sua oportunidade. Do conhecimento que você vai adquirir nessa aula, do conhecimento que você tem no seu e-book, no seu, na sua apostila digital, todo o curso, mas especificamente nesse momento do endomarketing. Você vai aprender isso, você vai estudar, não só para fazer uma boa prova, claro que você vai fazer uma boa prova, mas você vai aprender, você vai estudar, você vai pegar essa aula, vai ver e rever, para também ajudar outras pessoas, outros gestores como você, caso você seja um, não é? Caso você tenha relação com outros gestores. Então é mudar a mentalidade, o mindset, mudar para olhar o colaborador como um vendedor da imagem, como uma extensão do cliente que está lá fora. Porque quando eu faço isso dentro de casa, automaticamente eu já estou apto a fazer com os lá de fora. Já pensou nisso? Não é? Então, quando eu olho para o meu colaborador como um agente multiplicador da minha imagem como empresa, da minha marca, do meu produto, eu estou alinhado com o grande mercado do século XXI. Ok? Não esquece. Outra coisa interessante, eu estou aqui consultando, fazendo as minhas consultas, é o desenvolvimento e a identificação de talentos também por vocês, que são gestores. Quando eu trabalho o endomarketing dentro da empresa, quando eu tenho ferramentas que valorizam o colaborador, muitos desses colaboradores começam a aparecer. Não é? Os seus talentos começam a mostrar quem são eles, quem são os realmente talentosos, os verdadeiros líderes que as empresas buscam tanto. Para quê? Para que a empresa tome estes líderes que ainda estão em formação e fomente essa formação. Até invista, até não, inclusive, invista, dê condições dele, do próprio colaborador, talentoso que já é, de investir na sua própria carreira para o benefício dele como profissional e para o benefício da empresa, é claro. Né? Então, o endomarketing ajuda, faz com que os gestores observem melhor quem é líder, quem é um potencial gestor do futuro. Ok? E por último, você encontra também o conhecimento do endomarketing sendo usado, sendo alimentado pelos conhecimentos variados que o marketing, que eu já disse que o marketing utiliza lá fora no mercado. Um desses muitos conhecimentos é a psicologia. Né? Então eu trouxe aqui, vou sair de cena e vai entrar em cena uma imagem muito conhecida de vocês, eu tenho certeza, que é esta aqui. Né? Pirâmide de Maslow. Lembra da pirâmide de Maslow? Aí adaptada pelo Chiavenato, grande Chiavenato. Você tem aí base e você tem outros degraus subindo. Então na base você tem a fisiologia, depois sobe segurança, relacionamento, estima, e no caso autoestima, realização pessoal e por aí vai. Não é? Então aí é
uma forma de você identificar quais são as necessidades do colaborador, as necessidades do cliente lá fora. Ambos são seres humanos, correto? Então eles têm necessidades muito parecidas e a adaptação vai ocorrer dentro da empresa. O marketing vai adaptar isso, vai transformar em ferramenta de endomarketing. Essa ferramenta vai identificar quais são as necessidades que o meu colaborador, vou sair aqui da telinha, vou voltar para comentar. Quais são as necessidades que o meu colaborador possui, tendo como base o estudo da psicologia, mais precisamente essa ferramenta que eu mostrei aí, a famosa pirâmide de Maslow, a pirâmide dos comportamentos, das necessidades. Quais são as necessidades que a minha empresa pode atender o meu colaborador para que potencialize nele o entusiasmo por estar trabalhando aqui? O tal do vestir a camisa. O primeiro passo, muitas vezes, deve ser da empresa, não é? O primeiro passo, muitas vezes, deve ser criar essa cultura, criar um ecossistema interno, para que as pessoas, os colaboradores que têm potencial, cresçam e literalmente apareçam para o benefício deles e o benefício da empresa, onde todo mundo ganha, não é? Então, se você conhece muito bem o teu colaborador, assim como deve conhecer muito bem o cliente, isso é a lição de marketing, hein? Marketing ensina, conheça muito bem o seu cliente para poder oferecer o correto para ele, oferecer o que ele realmente quer. Então, a gente joga aqui para dentro da empresa, para dentro do endomarketing, não é? Até sendo um pouco redundante aí, mas você vai pegar o endomarketing e vai utilizar essas ferramentas, uma delas é a psicologia, para entender o que você pode fazer para que o teu colaborador potencialize o conhecimento para o benefício da empresa. Ok? Vamos voltar? Vamos voltar para a telinha, saindo e entrando o nosso conteúdo, a nossa próxima telinha. Continua com o processo motivacional. Motivar alguém é dar, né, razões para acreditar naquilo que ele faz. Vamos repetir? Motivar alguém é dar-lhe razões para acreditar naquilo que ele faz. E que o resultado será benefício, ou o resultado será benéfico, será um benefício para ele, para os outros. Né? Para desenvolver isso, a empresa deve sempre buscar aperfeiçoar o quê? O ambiente, o relacionamento, políticas, desenvolver, criar, se não existe política de cargos e carreiras, política salarial. Voltando então aqui, vamos minimizar e entro novamente para comentar essa telinha, não é? Então esse processo motivacional, ele é uma questão de cultural, deve ser desenvolvido pelos líderes para disseminar essa cultura em toda a empresa, não é? Não só nos patamares dos gestores mais elevados, dos cargos mais elevados da direção e tal, que é um erro muito comum nas empresas, não é? Só os diretores, os gerentes, não é? Que têm benefícios do endomarketing, valorização, entusiasmo, são entusiasmados, muitas vezes passam em finais de semana, não é? Em resorts, em grandes hotéis, enquanto o colaborador mais humilde, nada de endomarketing, nada de valorização. Óbvio, tem as suas peculiaridades, é óbvio, não é? Mas de A a Z, toda empresa deve dispor de políticas que favoreçam todos os cargos, do mais humilde ao mais arrojado deles. Mas toda empresa deve ter as suas políticas. Política salarial, não é? Várias pesquisas já aconteceram e sempre o resultado é muito semelhante. Não é o ponto mais importante na pesquisa, nessas pesquisas, você pode pesquisar também no Google, encontrar alguns desses dados, não é? Pesquisas. O que é mais importante para o colaborador? Nem sempre o primeiro item é salário. Nem sempre. Mas o primeiro item é quase sempre
Ambiente. Ambiente em que favoreça o desenvolvimento do colaborador. Ambiente que faça com que ele possa aspirar, aí sim, a um salário melhor, aí sim, a um cargo melhor, cargos e carreiras, não é? Política de cargos e carreiras, política salarial, um ambiente em que fomente esse desejo dele vestir a camisa. Exatamente. Tem muita coisa dentro do marketing, assim como tem no marketing, muita coisa que é gratuita. Você só precisa de quê? Um corpo profissional para fazer isso acontecer. Não é? Você nunca vai dispor só da tecnologia. Você sempre vai dispor de pessoas qualificadas para trabalhar o endomarketing aí na sua empresa, na empresa, não é? De quem abrir os olhos pela necessidade do endomarketing. Ok? Vamos lá então para a nossa próxima telinha. Vou sair de campo e entrar aqui com o nosso conteúdo. Logo depois eu tenho a figura do chefe do líder. Ah, essa é muito boa, não é? Quem é o chefe? Você tem chefe ou líder aí na sua empresa? Né? Quem é o chefe? Quais são os comportamentos comuns daquele que se chama chefe? Manda, diz sempre eu, não é? Eu faço, eu sou. Diz vá fazer, ou seja, sabe mandar, não é? Adora mandar. Procura sempre culpado quando a coisa não dá muito certa. É aquele fiscal em cima daquilo que você está fazendo, não te deixa em paz. E adora colocar as pessoas para baixo, não é? Desmoraliza. E quem é o líder? Olha aí a figura do líder. Orienta, diz nós, ou seja, é alguém que agrega, né? Nós somos capazes, nós fazemos. Diz vamos, porque ele também está no mesmo barco, não é? Acompanha, está ali junto para dar uma força, confia, delega. Delega. Muitas pessoas não sabem delegar, querem fazer tudo e assumem a responsabilidade, porque afinal de contas ele é aquele que detém, teoricamente, mais conhecimento ali. Voltando para comentar essa figurinha hilária que nós colocamos aqui, a figurinha do chefe de um lado e o líder do outro. Então, volto a perguntar: você tem chefe ou líder? Não é? Muito bem. Olha que coisa interessante. Eu tenho líderes, né? E eu procuro ser líder também. Não é? Olha que coisa interessante. Para ser líder, existem algumas características, algumas virtudes, coisas que os gregos lá atrás, 300 e poucos anos antes de Cristo, já estavam preocupados em pesquisar e estudar. As virtudes da prudência, as virtudes da justiça, da temperança, da fortaleza. Existem várias virtudes interessantes ao líder. Essas são algumas, são chamadas virtudes cardeais ou virtudes humanas, não é? Mas a gente pode resumir em duas apenas. Né? Da onde nascem todas estas outras e tantas outras virtudes, como eu disse, que existem. Duas virtudes para o líder. Aí você vai agora poder identificar se quem você tem é líder ou chefe, ou até você. Né? Vamos lá. O líder tem duas prerrogativas aí importantíssimas. Tem uma alma grande, ou seja, não é mesquinho, oferece sempre o melhor que ele pode oferecer, que ele tem. Isso tem uma palavrinha um pouco diferente. Chama-se magnanimidade. Magnanimidade. Magna de grande e ânima de alma. Alma grande. E a segunda característica? Humildade. Exatamente. Magnanimidade, alma grande e humildade. Não é? Sabe reconhecer o seu papel, mas sabe reconhecer também o papel daqueles que ele comanda, daqueles que ele lidera. Líder é aquele que as pessoas querem seguir, não porque ele manda, mas porque as pessoas querem seguir alguém super interessante, alguém que agrega valor a elas, alguém que é líder. Não é? E como isso tem relação com o endomarketing? Tem tudo. Nós estamos falando da cultura, de desenvolver a cultura na empresa,
e a nova cultura, a nova mentalidade nos gestores, e isso fomenta os líderes, não é? Então, as grandes empresas, elas sempre deixam muito claro algumas prerrogativas, como a liberdade, não é? Como o investimento na pessoa, não é? A confiança. E isso vai fomentando aos poucos, os líderes vão aparecendo. Isso. Tente aí na sua empresa. Isto é uma característica de uma empresa que usa endomarketing. Ok? E aí? Líder ou chefe? Chefe ou líder? Não é? Vamos para a próxima telinha. Volto lá para o nosso arquivo, a nossa aula de hoje. As ferramentas. Ótimo. Leio para comentar. Liderança. Inspirar o colaborador e motivá-lo a ser melhor a cada dia. Comunicação interna. Gestão de como democratizar dados, informações, conhecimentos. Nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, que auxiliam na tomada da decisão. Treinamento sempre, sempre, sempre. Conhecimento sempre está mudando e eu tenho que atualizar o meu colaborador. Dar poder, empoderar o colaborador para a tomada de decisão diária, muni-lo de atualizações relacionadas ao negócio, ao meu negócio, ao negócio do meu colaborador, ao trabalho dele. Criatividade e inovação, incentivá-lo a tais ações no dia a dia e ações constantes, ou seja, diariamente desenvolver formas de atrair sempre, sempre, sempre o potencial e o interesse do meu colaborador. Volto para comentar com muita alegria. Liderança, a gente falou, né? Desenvolver a liderança pode ser desenvolvida, você não precisa esperar que alguém nasça líder. Isso é um mito, é um mito. Liderança pode ser desenvolvida, todas essas características das virtudes podem ser potencializadas nas pessoas, ok? Comunicação interna, claro, você precisa ter um fluxo de comunicação interna. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Os ruídos estão por todas as partes. Você fala uma coisa, o teu colaborador entende outra. Isso é falta de endomarketing, é falta de valorização da comunicação. Outra coisa, treinamentos. Constantemente eu devo estar municiando o meu colaborador com novos conhecimentos. Muitos desses conhecimentos estão aí na internet, não custa nada. Repito, você só precisa de uma pessoa qualificada para encontrar o conteúdo certo, correto, eficaz, não é? Para dividir com a tua empresa. Então, sempre é imprescindível sempre a presença de um profissional de qualidade, um profissional qualificado para que o endomarketing aconteça. Não é apertando o botãozinho que o endomarketing do nada vai acontecer na empresa. Isso não existe, ok? Dar um ambiente para criativos e inovadores aparecerem. Isso é muito simples. Não precisa podar, não precisa punir quem tenta. Já viu aquela história, né? Só quem não erra é aquele que não tentou fazer. E se não tentou fazer, como é que se descobre coisas inovadoras, coisas novas? Não é? Então tem que ter uma cultura que valorize também aqueles que querem participar, dar ideias, valorizar aqueles que fazem isso para fomentar, não é? Para democratizar essa cultura entre todos os colaboradores. E, por último, também as ações que são constantes. O endomarketing ele tem ações de vários portes. Ele tem ações para uma semana, ações que devem ser feitas ao longo de um mês, ações que devem ser feitas ao longo do ano e ações diárias. Sim, pequenas ações, pílulazinhas, que a gente vai ver alguns exemplos aqui também. Ok? Vamos para frente. Na nossa próxima. Tem um guru do marketing aqui que vocês conhecem com certeza. É este aqui. Conhecem, não é? Peter Drucker, que é escritor, grande guru do mundo dos negócios, do marketing, da gestão. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Exatamente isso aí, ouvir o que não foi dito. Entenderam aí a sacada? É ir além. É você prestar atenção naquilo que é dito e daquilo que também não é dito, mas às vezes é escrito, às vezes está literalmente no rosto dos colaboradores, né? Os colaboradores felizes transparecem isso no olhar, não é? Então é mais do que dizer, ok? O nosso caro Peter Drucker. E aí o nosso treinamento
Nós já falamos sobre a importância dele, e aí eu vou ler aqui uma citação do Becking, né, um dos autores aí do nosso conteúdo. O treinamento nada mais é do que a constatação da carência técnica para o desempenho correto de uma atividade que necessita de aprimoramento ou de reciclagem do capital intelectual existente em uma organização. E aí eu friso esse trecho: constatação de carências técnicas. O gestor deve saber exatamente do que precisa para melhorar o trabalho, do que precisa o colaborador, qual tipo de conhecimento. E aí você estava falando que não é criativo, estão aí 5 motivos para você deixar de achar que não é criativo. Então siga esse modelinho. Número 1, o interesse real pelo assunto, não é? Ou a necessidade de resolver uma questão, faz com que você se torne mais criativo. O conhecimento específico sobre determinado assunto, quanto mais você sabe sobre aquele conteúdo, mais você conhece, mais você tem criatividade, capacidade de inovar. A liberdade de pensamento, tá aí a cultura, quão é importante a cultura numa empresa, que não censure aqueles que pensam e colocam o seu pensamento sobre a mesa, não é? No papel também. A imaginação, desenvolver essa imaginação, criar, não é? Faz parte da imaginação que todos nós temos, e a coragem para enfrentar o medo de exposição, não é? Incentivar sempre aqueles criativos e inovadores a mostrar a sua criatividade, a sua inovação. Ações complementares, benefícios através de parcerias e valorizando causas sociais. Aí, no caso, são empresas que podem e muito valorizar o seu colaborador, desenvolvendo ações extra dia a dia de trabalho. Uma bolsa de estudo, uma bolsa numa academia, um plano de saúde, uma responsabilidade social que você possa engajá-lo para que ele perceba que a empresa não está interessada somente em lucrar no mercado, mas também em colaborar com o desenvolvimento da sociedade. E olha aí algumas estratégiazinhas que eu leio e comento em seguida. Vender a imagem da empresa internamente sempre, não é? Sempre tem que fazer isso. Criar uma cultura interna. Criar uma cultura interna de missão, visão e valores. Você conhece essas palavrinhas, não é? Fomentar internamente o desejo de ser melhor, sempre. Pensar no colaborador como propagador e defensor da marca. Ouvir o colaborador, sempre dar ouvidos a ele. Fazê-lo sentir-se parte do time. Volto para comentar com muita alegria. Vamos lá. Tudo isso, em resumo, nada mais é do que uma boa aplicação do marketing, fazendo com que o colaborador se entusiasme e ele, por si só, vai falar bem da empresa, vai falar bem do seu trabalho, vai valorizar o que ele produz, o serviço que ele desenvolve. Tudo isso vai ficar de forma simples. Então, se você tem um colaborador, esse colaborador vai propagar isso lá fora. Se você tem 10, 100, 1000 colaboradores, serão 10, 100, 1000 vozes lá fora, valorizando seu produto, seu serviço, a sua marca, entusiasmando outros colaboradores e entusiasmando o cliente, que é aquele que vai comprar da sua empresa. Perfeito? Não perde o passo. Voltando lá para o nosso querido arquivo, eu tenho esse esqueminha bacana sobre a comunicação interna. Vejam que eu tenho aí um círculo na esquerda, o endomarketing, e eu tenho esta ciranda, os dados, as informações, o conhecimento e a tomada de decisão. O que é exatamente isso? São as realidades de toda empresa, meu caro. Todas as empresas, pequenas, grandes, médias, micro, elas precisam, para estar firmemente no mercado, usando dados, informações, conhecimentos e tomada de decisão. Você lembra, eu repeti que, ao longo da aula, várias vezes, repeti que, atrás sempre de uma boa mecânica, de um bom aplicativo, de um bom maquinário, de uma boa informática, você sempre tem o quê? Uma pessoa qualificada. Esse profissional qualificado que toma conta do endomarketing da tua empresa, ele deve saber coletar dados, transformar esses dados em informações, organizar essas informações em conhecimentos para a tomada de decisão dele e de toda a empresa. Então isso aqui é uma cultura, meus caros, uma cultura que o endomarketing desenvolve. Todos os colaboradores devem estar buscando sempre dados,
informações, conhecimentos para tomarem bem as suas decisões. Dados é como você entrar no Google e lá tem trilhões, não é, de dados, fotografias, números. Dados são elementos, qualquer elemento. Sites, blogs, vídeos. Só que você precisa organizar tudo isso, não é? Organizando, você vai transformando em informações. Melhorando essa organização, separando aquilo que te interessa daquilo que não te interessa, você vai ter o quê? Conhecimento. Estudando esse conhecimento, você vai poder tomar sua decisão. Perfeito? Está aí uma grande função do endomarketing, desenvolver a cultura da comunicação interna, onde cada um tem a responsabilidade, uns mais, outros menos, mas todos com responsabilidade de fazer essa cirandinha aqui, dados, informações, conhecimento e decisão. Essa cirandinha não parar de rodar, de cirandar, ok? E aí você vê um esquema bem interessante sobre comunicação. Aqui é a comunicação pessoal, que faz parte da comunicação interna. Vejam que no meio você tem a mensagem. De um lado você tem o emissor. Tem um defeitinho aqui, ó. Era para ter desse lado direito, aqui no lado superior, né? Aquele que recebe, o receptor da mensagem. Então leia-se que aqui tem um receptor da mensagem. O emissor fala ou escreve. Isso é um código, né? A fala é um código, a escrita é um código. Dentro desse código existe a mensagem e para que o receptor conheça, saiba o que está sendo falado, escrito, mostrado, ele vai ter que decodificar o código que foi criado. Em outras palavras, meus caros, para meio entendedor, aliás, para um entendedor, meia palavra, bom entendedor, meia palavra basta. Então, o emissor, que pode ser o gestor aí, ele tem que saber exatamente quais são as palavras, quais são os textos, quais são as imagens, qual é a melhor forma de entregar essa mensagem para o receptor, no caso, colaborador dele. Mas pode ser também o contrário. O emissor pode ser o próprio colaborador que vai dar uma informação para o seu emissor, para o seu receptor, que é o seu líder, seu gerente, seu gestor. Então, é super importante você conhecer o tipo de mensagem, de você conhecer qual é a plataforma, a melhor forma de você entregar essa mensagem e quem é que vai receber essa mensagem. Você tendo esses conhecimentos básicos, você elimina isso que está aqui no meio, o ruído. O que é o ruído? Tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Pode ser palavras mal usadas, palavras estranhas que o receptor não compreende e acaba entendendo outra coisa. É no popular, né, meus caros? Fala banana e o outro entende laranja e ninguém se entende. Então, isso é super importante dentro do endomarketing. É o endomarketing que organiza tudo isso aí, ok? E para a gente fechar, nós temos aí as ferramentas que eu leio e comento rapidamente. As ferramentas, número 1, e-mail corporativo, ferramentas de endomarketing, sim. Mural impresso ou jornal mural, TV corporativa, mural digital, intranet, portal corporativo, rede social corporativa, aplicativos corporativos e jornais ou revistas impressas. E aí eu já volto com vocês, minimizo aqui e volto com vocês para aparecer e comentar cada um destes itens, estas ferramentas super importantes do endomarketing, ok? Então vamos lá. O e-mail corporativo é o e-mail do dia a dia, né? Então a gente tem que saber usar muito bem este e-mail, não é? O e-mail corporativo. O outro, o mural, aquele mural flanelógrafo famoso, onde você coloca lá, você do endomarketing, não é? Onde o endomarketing coloca todas as informações que são importantes para gerar aquela cultura que a gente vem falando a aula inteira, né? A cultura de interação, de valorização, de entusiasmo do colaborador. Agora, esse mural também pode ser um mural digital. Sim, hoje as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, pode ser um mural digital que você vai mandando várias informações, vários conteúdos interessantes para que o colaborador acesse, não é? Então lembra que você precisa conhecer o teu cliente lá fora, você também precisa conhecer o hábito do teu colaborador. E um hábito enraizado em todo mundo é o uso do smartphone, o uso de redes como o WhatsApp, por exemplo, não é? E aí você acaba tendo
que criar também murais. Né? Você pode ter um mural, como eu falei, um mural digital, um mural físico, né? Um flanelógrafo. Você pode ter uma intranet, que é uma internet interna só acessada dentro da empresa, com assuntos da empresa, com dados, com conhecimentos da empresa. E você pode também ter as redes sociais corporativas. Sim, existem as redes sociais corporativas, né, com carinha de Facebook, com carinha de YouTube, e você vai desenvolvendo, né, com profissionais da área de informática que vão desenvolvendo isso internamente para a empresa com informações, dados, assuntos relativos apenas ao conteúdo importante ali da empresa. Como as pessoas, os colaboradores, são usuários do mundo da internet, eles vão se entusiasmar a usar essas ferramentas que tem cara de YouTube, cara de Facebook, cara de Instagram, cara de WhatsApp. E a outra ferramentazinha são os aplicativos corporativos, não é? Esses aplicativos podem ser desenvolvidos também especificamente para o uso interno das empresas, as TVs corporativas, TVs como do YouTube, você pode ter uma TV interna, né? Circuito fechadinho, e aí você tem uma relação entre o endomarketing e a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, ou relações públicas, como a gente falou, né? Todo mundo trabalhando junto, aí, produzindo material que seja interessante para sempre entusiasmar, deixar o colaborador bem informado sobre aquilo que a empresa está fazendo. Né? Para evitar a famosa rádio peão. Lembra da rádio peão? Ela existe ainda por aí. Né? As pessoas lá embaixo, no chão de fábrica, literalmente, né, ficam sabendo só depois e ficam sabendo de forma truncada muitas informações que poderiam ser passadas de forma mais organizada. A boa comunicação interna. E os famosos jornaizinhos, que ainda são muito usados, mas esses jornais também vão pedindo uma cara mais digital, que pode ser em PDF, enviado por e-mail do colaborador ou por WhatsApp. Ok? Tranquilo, não é? Então são muitas informações que nós temos no mundo do endomarketing. Voltando então, para a gente finalizar nossa aula, o clima organizacional, uma citação do nosso autor, um dos nossos autores, o Ferreira. Clima organizacional é o resultado de conflitos existentes na organização, conflitos que podem ser positivos ou negativos, né? Decorrentes de situações positivas ou negativas dentro do ambiente de trabalho e até mesmo de fatores externos, é isso mesmo. Né? O clima organizacional é fundamental para que tudo corra bem. E aí, já chegando nos finalmente da nossa aula, as relações interpessoais. Saber escutar, checar o entendimento do conteúdo para saber se a pessoa entendeu realmente, dar feedbacks, dar retornos, existem muitas técnicas interessantes sobre feedback, orientar para melhoria sempre, querendo melhorar sempre. Marketing, em revistas como Você SA, Exame, no YouTube existe muita coisa interessante, no TED, que é aquela plataforma de palestras super top, não é? Endeavor, que é um site super recomendado, super requisitado pelo mundo dos negócios, e aí um site bem interessante sobre o endomarketing.tv. Lá existem muitas dicas interessantíssimas sobre este mundo do endomarketing, um mundo maravilhoso do marketing, trazido para dentro da empresa para criar um relacionamento super positivo, super forte, porque antes de valorizar o cliente lá fora, antes de entusiasmar o cliente lá fora, eu tenho que fazer esse serviço dentro de casa, dentro da empresa. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Aí eu fico muito feliz aqui de poder ajudar vocês a desenvolver essa carreira que vocês escolheram no mundo do marketing e aqui na Uni Ateneu. Boa escolha, um bom estudo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Eu sou o professor Danilo Ramalho.